Depois daí vai estar ajoelho, aí depois a gente anda todo o Enem. Como é que é Enem? Nem 2014, aí ele dá um toque, libera o microfone aqui já dele. Eu passou na hora, né? Agora que deve ser isso ali, né? Pode começar o perfil do Se o aluno quiser Você ouve agora na Clube FM, Rádio Aula ENEM 2014. Patrocínio Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa primeira rádio aula Colégio Objetivo com a Rádio Clube FM, parceria de sucesso, que quem fala é o professor Vilton. E nesta noite vamos dar início à nossa aula com o professor Edmundo. Boa noite, professor. Boa noite, professor Vilton. Seja bem-vindo. Você do Colégio Objetivo, você aluno convidado. E sintam-se à vontade. Estão todos convidados nessa reta final aí para o Enem, de a gente fazer os últimos acertos com os nossos mestres, nossos professores, colocando aquela cereja no bolo, né? Aquele toque especial que estava faltando, a gente complementa durante essas 2 semanas aqui na Rádio Clube, parceria com o Colégio Objetivo. Então, dando início ao nosso programa, a gente começa hoje com o professor Edmundo, professor de Física, Ciências da Natureza. Então, lembrando que a nossa rádio aula ela começa às 8 horas e vai até às 9 horas. Isso de segunda a sexta. Então, você que está nos ouvindo também tem a opção de nos assistir pela internet. Acessando o site da nossa escola, que é objetivopi.com.br. Você clica no link e assiste a nossa aula ao vivo. Vê o professor Edmundo aqui, vê o professor Vilton e interage conosco, tá certo? Então, professor Edmundo, seja bem-vindo. Lembrando também, pessoal, que vocês podem acessar ao professor através do telefone da Rádio Clube. O telefone é o 2107-6650. Então, fique à vontade para questionar, perguntar e até mesmo dar sugestões para a nossa rádio aula, ok? Professor Edmundo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da rádio. Aqui é o professor Edmundo, professor de Física do Sistema Objetivo. E a gente está aqui para fechar, dar os últimos acertos, né? Passar um pouco de tranquilidade para o aluno, uma vez que todos os conteúdos já foram trabalhados, a gente já está fazendo os últimos acertos, estamos fazendo as revisões dentro de sala de aula. E o aluno deve, claro, nesse momento final, ter tranquilidade, ter um pouco de controle emocional e diminuir um pouco a tensão dos momentos que antecedem a prova. E eu vou passar para vocês aqui alguns conteúdos que a gente vê que é possível trabalhar e que tem uma importância maior pelas últimas estatísticas das questões que são focadas no Enem. E, claro, o Enem, o ano passado, foi um ano muito atípico, né? Nós tivemos 22 questões de física na prova de 45, e isso não quer dizer que as mesmas 22 questões serão repetidas, né? Que serão o mesmo número de questões. Esperamos um número de questão menor, todavia, a gente deve bater em cima daquelas questões que vêm caindo com maior frequência. Bem, qualquer dúvida, vocês podem ligar para a rádio. O telefone da rádio é 2107-6650, ok? E, se necessário, podem fazer anotações e tirar as dúvidas também em sala de aula, durante as aulas. Bem, a primeira questão é a questão sobre energia, né? Fala também sobre condutores de energia elétrica, um pouco de dilatação térmica, que é um conteúdo pertinente. Eu vou ler a questão com muito cuidado e vamos responder. Eu vou comentar cada letra para que você possa tirar suas dúvidas. Então vamos lá. Primeira questão. Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia, tais como as da figura. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados, como se diz popularmente, fazendo barriga. A razão dessa disposição é que
Letra A. A densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. A condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado. Os cabos mais frios podem encolher sem derrubar as torres. Os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. Ora, pessoal, a gente trabalhou em sala de aula, isso foi, né, discutido, e a gente vê que todas as estruturas da engenharia civil são feitas usando em consideração a dilatação térmica, que é um fenômeno invisível ao olho nu, mas que tem que ser considerado. E os cabos são colocados com uma certa folga, né, de uma torre para outra, de um poste para outro, para que quando nos dias frios eles possam diminuir. Uma vez que se forem colocados esticados, quando diminuírem, né, porque vão diminuir quando eles esfriam, estamos falando de corpos sólidos, e corpos sólidos, quando esfriados, na sua maioria, tende a diminuir de tamanho, então a resposta correta seria letra D. Os cabos mais frios podem colher sem derrubar as torres. Muito cuidado, as pontes são deixadas com um certo espaço entre as lajes de concreto, né? Os trilhos de estações férreas também, entre uma barra de trilho e outra, são deixados alguns espaços, para que quando esquentarem, eles possam não envergar e causar descarrilhamento. Então é isso. A primeira questão fala de dilatação térmica. Muito cuidado com a parte teórica. O Enem deve abordar esse conteúdo de forma teórica, ok? Quer dizer que também não posso fazer cálculo, mas a tendência é ser uma questão teórica. Bem, a segunda questão. O principal processo de transmissão de energia que a Terra envia de volta ao espaço é a... Ora, energia é um tema recorrente no Enem, em todas as áreas. Vocês devem ouvir falar sobre esse tema em praticamente todas as provas, direta ou indiretamente. Tanto na definição de energia, nos processos de transformação, na parte de geração de energia, aí o Brasil se coloca num papel importante na visão global. É o único país do mundo que pode gerar toda e qualquer forma de energia, né? É só se organizar melhor. E quando a gente fala em energia, existe uma energia especial chamada energia térmica, né? Que é a energia passada de um corpo quente para um corpo frio. E essa energia pode ser passada de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Ok? Condução, o calor é transmitido de molécula para molécula. Acontece nos corpos sólidos. Convecção, o calor é transmitido através de correntes de convecção. Irradiação, o calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, em especial as micro-ondas, essas ondas elas podem ser transmitidas através do vácuo e também através de alguns dois materiais. Conteúdo que foi exaustivamente discutido em sala de aula com o aluno objetivo, né? Então, quando ele fala assim, o processo de transmissão de energia que a Terra envia de volta ao espaço é a irradiação. No espaço, a gente considera vácuo, embora não seja vácuo perfeito, mas é irradiação. Então, a resposta ali está ok? Segundo, só para reforçar, professor, lembrando que o nosso ouvinte, ele tem a opção também de acompanhar com material impresso, acessando pelo site. No site tem um link onde você faz o download e consegue visualizar melhor esse material que o professor Edmundo está disponibilizando. Então, você entra no site da escola e baixa esse material da radioaula. No site da escola está à disposição do aluno todas as aulas. Então, todo dia você tem a opção de baixar, fazer um download da aula para facilitar o seu acompanhamento. Ou então passar na unidade do objetivo ali da Frei Serafim e pegar o seu material. Então, você tem essas duas opções. Você pega o impresso da escola ou faz o download no site da escola. Muito bem, professor. Vamos para a terceira questão. Bem, gente, dando prosseguimento aí à nossa aula, aí eu separei para vocês aqui uma questão sobre calorimetria. Aliás, é um dos conteúdos que o Enem realmente cobra de forma aprofundada. A calorimetria ela é
ela é misturada a outros conteúdos, principalmente potência elétrica, ok? Ele deve explorar aí o funcionamento de alguns eletrodomésticos, deve colocar uma conta de energia elétrica para você fazer a comparação, e aquela velha questão do aparelho elétrico que tem que ser ligado a uma BDP para desenvolver uma potência nominal, mas que é ligada a outra BDP, portanto tem uma outra potência. Muito cuidado com relação a isso. Então vamos à questão. A substituição dos materiais naturais pelos centros urbanos provoca mudança nas características da atmosfera local. Por isso, podemos observar o aumento de temperatura nos grandes centros, fenômeno chamado de ilha de calor. Uma das causas responsáveis pelas ilhas de calor está nas propriedades térmicas dos materiais urbanos. O calor é rapidamente absorvido durante o dia, mas facilmente liberado durante a noite, gerando grande amplitude térmica. Considerando o texto sobre ilhas de calor, é correto afirmar que as substâncias constituintes dos materiais urbanos... Ora, existe uma palavra-chave na questão, viu, gente? E quando ele fala assim, uma das causas responsáveis pelas ilhas de calor está nas propriedades térmicas dos materiais urbanos, aí ele diz, o calor é rapidamente absorvido durante o dia, mas facilmente liberado durante a noite, gerando grande amplitude térmica. Ora, gente, se o calor é rapidamente absorvido e rapidamente liberado, nós estamos falando aí de transmissão de calor e de corpos sólidos, para basicamente se dar sob a forma de condução. Então, na letra A ele fala, tem, em sua maioria, calores específicos de baixos valores. Calores específicos de baixos valores quer dizer que o corpo esfria rápido e esquenta rápido. Os metais, por exemplo, são corpos com baixíssimos calores específicos. Em função disso, eles esquentam muito rápido, mas também esfriam muito rápido. Na letra B ele tem em sua maioria calores específicos de altos valores. Ora, calor específico de altos valores significa que o corpo precisa ganhar muito calor para esquentar e precisa perder muito calor para esfriar. Ok? Então, quando ele fala assim, o calor é rapidamente absorvido durante o dia, mas facilmente liberado durante a noite, quer dizer que o corpo absorve muito calor para poder esquentar e libera muito calor para poder esfriar. É característica dos centros urbanos, são estruturas de concreto, é asfalto. Isso garante que os corpos esquentam bem devagar, mas também esfriam muito devagar. Então, a resposta correta é a letra B. Tem, em sua maioria, calores específicos de altos valores. Você deve lembrar que no campo, durante o dia, é muito quente, porque é areia. A areia tem baixo calor específico, ela esquenta rápido e esfria rápido. Durante a noite, no campo, faz muito frio, porque a areia esquenta rápido, mas também esfria rápido. Ao contrário das cidades. As cidades são cobertas de concreto. Uma vez de concreto, elas esquentam bem devagar, mas também esfriam muito devagar. Então, em função disso, a formação de ilhas de calor. Letra B. Mais uma questão de energia. A quarta questão fala da principal lei da física. O que é a principal lei da física? O que é que mais explica fenômenos naturais? Tá? Os alunos devem estar lembrando aí das aulas no objetivo e sabendo do que eu estou falando. Eu estou falando da lei da conservação da energia. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Charles de Lavoisier. Então, vamos ao enunciado da questão. A lei da conservação da energia assegura que não é possível criar e nem fazer desaparecer. No funcionamento de determinados aparelhos, a energia é conservada por meio da transformação de um tipo de energia em outro. Se considerando um telefone celular com a bateria carregada em funcionamento, durante uma conversa entre duas pessoas, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta
das possíveis transformações de energia envolvidas no celular em uso. Ora, gente, no celular nós temos uma bateria, que nada mais é do que um transformador. Os transformadores são aparelhos eletrônicos que transformam, não só eletrônicos, mas qualquer dispositivo que transforma uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Né? O nome é gerador, mas é um nome mal empregado, porque ele não gera, ele transforma. Na verdade, seria um transformador. Né? E a bateria, em especial, é um gerador, talvez o gerador mais usado, né, no nosso cotidiano. E tem uma reação química no interior da bateria. A gente sabe que um grande número de reações químicas é a absorção e a liberação de energia. E na bateria tem uma reação química que é a liberação de energia. E essa energia é transformada em elétrica. Aí o celular funciona com uma corrente elétrica. E de energia elétrica você transforma em energia sonora. Então são dois processos. Primeiro a energia é transformada de energia química para elétrica, através da bateria, e depois da elétrica para sonora, através do sistema magnético. Então a resposta correta seria a letra B. A energia na bateria, de forma química para elétrica, e depois de elétrica para sonora. Ok? Ok, Edmundo, só um minuto. Lembrando, pessoal, que ele está chegando agora. Nós estamos na nossa primeira radioaula deste ano, 2014, e a começar com o professor Edmundo da Ciência da Natureza. E você que chegou agora, um recadinho. Você pode acessar esse material impresso, né, no site da escola. Você tem a opção de imprimir, fazer o download ou também passar em uma das unidades do objetivo e adquirir esse material para que você tenha um acompanhamento mais fácil. Então, o professor Edmundo está ministrando a aula e você pode acompanhar o material que está à disposição no site da escola ou no colégio objetivo. Ok? Lembrando também, aproveitando, dar um fôlego aqui para o professor Edmundo, reforçar a nossa mega revisão nesse final de semana que vem, dia 1º e dia 2. Nossa mega revisão, que tradicionalmente acontece no Atlantic City, vai acontecer no dia 1º, das 13h30 às 17h30. E nesse primeiro dia nós teremos a participação do professor Marcelo Lima, professor Newton na Geografia, professor Eliade, professor Edmundo na Física, professor Fernando Lira com a Gramática, professor Geraldo e Fábio na Biologia e o professor Pitágoras e o Alisson com a História. Ok? Segundo dia será no domingo. No domingo já será o horário das 7 da manhã às 14 horas. Na literatura, a primeira aula do domingo será o professor Rômulo Arantes, nosso professor de literatura, professor Tiago Moraes, professor de redação do Colégio Objetivo. Na matemática, o professor Auricélio e o professor Josué. Dando continuidade à professora Fabiola, de Sociologia e Artes, que será a professora da radioaula de amanhã. A professora Fabiola estará amanhã, nesse mesmo horário, aqui na radioaula da Rádio Clube e do Colégio Objetivo. E finalizando, o professor Jefferson e o professor Jonatas no segundo dia da Mega Revisão. Então, você que ainda não adquiriu o ingresso da Mega Revisão, passe em uma das nossas unidades, adquira o ingresso da nossa Mega Revisão. Ok? Professor Edmundo, vamos para a quinta questão. Bem, essa mega revisão aí, vou te falar, a equipe é pesada. Só tem professor VIP aí. Eu queria mandar um alô também para a galera do ensino médio, que está ouvindo a gente, minhas crianças lá do ensino médio. Estou com saudade de vocês já, tem PGA já essa semana, tá bom? E acompanha a aula também, né? Bem, pessoal, vamos dar continuidade à quinta questão. A quinta questão é uma questão que fala de Física 3, né? Da eletricidade, especialmente da eletrodinâmica. Eu vou ler a questão. A favor da sustentabilidade do planeta, os aparelhos que funcionam com eletricidade estão recebendo sucessivos aperfeiçoamentos. O exemplo mais comum são as lâmpadas eletrônicas, que, utilizando menor potência, iluminam tão bem quanto as lâmpadas de filamento. Então, analise as afirmativas. Afirmativa 1. A corrente elétrica que circula nas lâmpadas incandescentes é menor do que a que circula nas lâmpadas eletrônicas. Pessoal, a tensão da rede é 220 volts
Quando você troca uma lâmpada incandescente por uma eletrônica, você não está mudando a tensão da rede, até porque isso não vai determinar a tensão na rede. Então a voltagem é a mesma. Para a potência diminuir, vocês sabem que a potência elétrica é a DDP, a voltagem, vezes a corrente. Ora, para a potência diminuir, ou a corrente ou a voltagem tem que diminuir. Mas a voltagem não diminui, porque é constante. É a rede quem determina a voltagem. É o sistema que determina a voltagem. Então, para a potência diminuir, a corrente tem que ser menor. A primeira afirmação diz que nas lâmpadas incandescentes a corrente tem que ser menor. Não, é nas eletrônicas que é menor a corrente. Por isso, elas não precisam esquentar. Ok? Bem, então a primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação. Substituindo uma lâmpada incandescente por uma eletrônica, esta fica com a mesma DDP que aquela. Perfeito. Já até comentei. Né? Então a segunda afirmação é verdadeira. Terceira, a energia dissipada na lâmpada incandescente é menor que na lâmpada eletrônica. Lógico. Isso é característica, né? Desculpa, falei. A energia dissipada na lâmpada incandescente é menor do que na lâmpada eletrônica. Falso. Desculpa, eu confundi. Falso. Uma característica das lâmpadas incandescentes ou de qualquer máquina que tem que esquentar para funcionar, repito, qualquer máquina que precisa esquentar para funcionar é ter um alto desperdício de energia, especialmente a máquina a vapor. Como a lâmpada incandescente tem que esquentar, né, o filamentozinho, o tungstênio, ele tem que esquentar para emitir luz. Então, ela tem um alto desperdício de energia. Então, a afirmação é falsa. Somente a afirmação 2 seria verdadeira. Resposta letra B. E, bem, gente, não esquecer que a lâmpada incandescente é um exemplo de efeito térmico da corrente elétrica. Não é efeito luminoso. Lâmpada incandescente é efeito térmico. Cuidado. As lâmpadas fluorescentes é que é exemplo de efeito luminoso, como a gente discutiu em sala de aula. Ok? Efeitos da corrente elétrica. Bem, então resposta letra B. Sexta questão. Olha, gente, eu estou comentando aqui as questões. E qualquer dúvida, vocês podem ligar para a rádio 2107-6650, tá? Que a gente pode tirar essas dúvidas. Aliás, durante todo o trabalho, todo o projeto das radioaulas, é bom que vocês baixem o material do site, acessem o site do Colégio Objetivo, objetivo.pi.com.br. Baixem o material para poder acompanhar as aulas. E já se puderem dar uma lida antecipadazinha, marcando as dúvidas para interagir com os professores. Bem, sexta questão. Cargas elétricas em movimento originam um campo magnético. Quando uma carga encontra-se em movimento em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Essa interação é manifestada por uma força que age na carga elétrica, a qual é denominada força magnética. Olha, gente, o magnetismo não era aposta para o Enem em anos anteriores. Tá? Mas como a gente já vinha discutindo na sala de aula, como no ano passado cobraram uma questão de alto nível, a gente está desconfiando que deve ser cobrado o magnetismo agora na prova do Enem. Principalmente a definição de campo e força. Ora, existem dois tipos de campo. Aliás, existem dois tipos de força. Forças de contato e forças de campo. Ok? Forças de contato é quando os corpos que interagem entram em contato um com o outro. Forças de campo é quando um corpo empurra o outro sem tocar nele. Toda vez que um corpo exerce força sobre o outro sem tocar nele, diz-se que ele cria um campo ao seu redor. E esse campo, a interação de campos, é que provoca a força. E nós discutimos em sala de aula, né, com o aluno objetivo, os três campos mais importantes. Né? O campo elétrico, o campo gravitacional e o campo magnético. Em especial, o campo magnético, que provoca a força magnética. Ok? Bem, então vamos às afirmações aqui.
Sobre força magnética, é correto afirmar aqui. Primeira afirmação. O sentido da força magnética depende do sinal da carga em movimento. Perfeito. O sentido da força magnética pode mudar se a carga é positiva ou negativa. Aí lembra da regra da mão direita, que eu praticamente peguei na mão de vocês para ensinar. A regra da mão direita da força magnética. Você põe os 4 dedos, exceto o polegar, no sentido do campo. O polegar é a velocidade e a força é com a palma da mão ou com as costas da mão. Se a carga é positiva, com a palma da mão. Se a carga é negativa, com as costas da mão. Então, depende sim do sinal. Primeira afirmação verdadeira. Segunda afirmação. A direção da força magnética sobre uma carga em movimento é perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade da carga e pelo vetor indução magnética. Verdadeiro. A força magnética é perpendicular a V e ao campo. Sempre perpendicular. Afirmação 4. Quando uma carga elétrica é lançada perpendicularmente em direção a um campo magnético uniforme, a carga descreverá uma trajetória circular. Bem, essa é uma afirmação importante, gente. É uma afirmação que puxa vários conteúdos. Foi uma aula que a gente trabalhou bem devagar, né, sobre uma força perpendicular a V. Sabemos que força provoca variação na velocidade. Mas essa variação pode ser no valor da velocidade, aí nós temos uma força tangencial, ou na direção, aí nós temos uma força centrípeta, ok? E cuidado, não existe força centrípeta, existe força resultante centrípeta, ok? Qualquer força que fizer 90 graus com a velocidade vai ser centrípeta. É o caso da força magnética. Então, toda vez que uma carga entra no campo magnético, a força é centrípeta, porque ela é perpendicular a V. Concluindo, vai ser uma trajetória circular. Afirmação 8. A força magnética sobre uma carga elétrica, movendo-se em uma direção paralela à direção do campo magnético uniforme, é nula. Gente, essa é uma das coisas que o aluno objetivo tem que atentar. Quando a partícula penetra na mesma direção, ou seja, na direção paralela ao campo, não tem força. A força é zero, porque depende do seno do ângulo. E quando a direção é paralela, ou o ângulo é zero ou o ângulo é 180. E se o ângulo é zero ou 180, o seno é zero, não tem força. Cuidado. Nesse tipo de questão, eles vão dar o valor, a questão vai dar o valor da carga, o valor da velocidade e o valor do campo para você se desmanchar em conta. Não faça conta. Se a direção da partícula, do movimento da partícula, é paralelo à direção do campo, a força é zero. Ok? Então, verdadeira a oitava afirmação. Questão 16. Entre dois condutores retos e extensos, percorridos por correntes elétricas, a força magnética entre eles será repulsiva. E se as correntes tiverem o mesmo sentido? Gente, essa informação eu passei para vocês em sala de aula, tá? O aluno objetivo de forma detalhada. Tá? Coloquei uma figura que você só vê em livro de ensino superior. Na verdade, eu mostrei a distribuição dos campos magnéticos. Porque tanto quando as correntes são paralelas, de mesmo sentido e sentidos contrários. Para você não esquecer, lembra da dica que eu dei em sala de aula. Quando dois fios paralelos são percorridos por correntes no mesmo sentido, eles se atraem. Eles se atraem. Se for em sentidos contrários, eles se repelem. Lembra daquele ditado, os opostos não se atraem? Não é isso que diz o ditado popular? Os opostos. Aqui não, os opostos se repelem. São as correntes de mesmo sentido que se atraem, ok? Então a afirmação é falsa. A força não é repulsiva, ela é atrativa. Ok, pessoal? Nós tivemos a primeira participação do nosso ouvinte, o ouvinte da Rádio Aula do Colégio Objetivo, em parceria com a Rádio Clube. E
O questionamento, professor, foi a respeito da terceira questão, letra A. O nosso ouvinte, ele ficou confuso, ele gostaria, né, de uma explicação, né, gostaria de entender realmente por que o item correto é o item A, não é isso? O item que foi divulgado. É uma pergunta pertinente. Confesso que quando eu li a questão, eu fiquei na dúvida também. Mas depois, analisando melhor as definições, bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma questão que fala das ilhas de calor no espaço urbano. Por que se formam ilhas de calor? Okay? As ilhas de calor são formadas pelas estruturas urbanas, que são feitas de concreto e de asfalto. Essas estruturas, elas se conservam quentes ou frias durante um longo tempo. O concreto, ele tem um alto calor específico. Ele esquenta bem devagar, mas esfria também bem devagar. Por isso que as cidades são muito quentes durante a noite. Durante a noite você tem uma cidade muito quente. Os desertos, por exemplo, são regiões muito quentes? Não. São regiões muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite. Porque a areia tem baixo calor específico. A areia esquenta rápido e esfria rápido. Já na cidade não, é concreto. E o concreto esquenta muito devagar, mas também passa muito tempo, demora muito tempo para esfriar. Por isso que você tem à noite na cidade ser muito quente, às vezes até 9, 10 horas da noite, o calor é muito grande, né? Em função do calor específico ser muito alto. Ok? Então, veja bem, se a resposta da questão fosse letra A, tem em sua maioria calores específicos de baixos valores, o que nós íamos ter? Nós íamos ter corpos esquentando muito rapidamente e esfriando muito rapidamente. Então, a noite não seria tão quente. A noite seria fria. Ok? Tanto principalmente na cidade, que está falando de centros urbanos. Então, a resposta da questão é letra B. A cidade tem uma estrutura que esquenta muito devagar, mas que depois de quente demora demais para esfriar, esquentando as nossas noites. Ok, ouvinte? Mas realmente essa questão de calor específico deixa muito, desperta muita dúvida na cabeça do aluno. Ok? Principalmente quando se trata de condutância. Os metais, por exemplo, são ótimos condutores de calor, mas tem baixo calor específico. Ok? Bem, questão 7. Então, vamos lá. Tudo fica melhor. O clima é sensacional. Foi aí. Foi? Descansou um pouquinho. Aí você bota a vinheta do Enem e tal, tudo. Entendeu? Teve uma resposta boa? Telefone? Funcionou? Aí dá pra só começar a acostumar na semana que dá rádio aula e tal. Já pegar o nosso secretário para Bem, gente, voltamos aqui para a nossa radioaula. No final da aula, eu queria comentar um pouco mais sobre essa terceira questão. Okay? Vamos dar prosseguimento e no final eu faço um comentário mais detalhado. Bem, vamos lá. Questão de número questão 7, né? Questão 6. O principal combustível usado pelos grandes aviões de transporte de carga e passageiros é o querosene, cuja queima origina diversos poluentes atmosféricos. As afirmativas a seguir referem-se a um avião em voo, não referencial inicial. Então vamos lá. Primeira afirmação. Se a soma das forças que atuam no avião é diferente de zero, ele não pode estar em movimento retilíneo uniforme. Lei da inércia. Se a força resultante sobre um corpo é zero, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Ok?
Lembre-se, a lei da inércia só é aplicada nesses dois casos, em que o corpo está parado ou em que ele está andando em linha reta com velocidade constante. Então, a primeira afirmação é falsa. Se a força resultante... Desculpa, vamos lá. Se a soma das forças resultantes é diferente de zero, ele não pode estar em movimento de uniforme. Verdadeiro, ok? Primeira afirmação, verdadeira. Lei da inércia. Segundo, se a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar parado. Pode. Ele pode estar parado, mas também pode estar em movimento relativo ao uniforme. Então, a segunda afirmação é verdadeira. Terceira, o princípio da conservação da energia garante que o avião se move em sentido contrário àquele que são jogados os gases produzidos na combustão. Ora, o avião produz, com a queima de combustível, ele produz gases. Aí ele joga esses gases para trás. Se ele joga o gás para trás, o gás joga ele para frente. É ação e reação. É a terceira lei de Newton. Não é o princípio da conservação da energia. Então, a afirmação 3 é falsa. Consequentemente, a resposta correta é letra B. Ok? A 1 e a 2 são verdadeiras. Questão 8. Leis de Kepler. Tem um texto para a questão, eu vou ler o texto, depois eu vou ler as afirmações. O ano de 2009 foi proclamado pela Unesco o Ano Internacional da Astronomia, para comemorar os 400 anos das primeiras observações astronômicas realizadas por Galileu Galilei, através dos telescópios, e também para celebrar a astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano. O ano de 2009 também celebrou os 400 anos da formulação da Lei das Órbitas e da Lei das Áreas, por Johannes Kepler. A terceira lei, conhecida como Lei dos Períodos, foi por ele formulada posteriormente. Agora vamos à questão. Sobre as três leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler. Né? O movimento que o planeta faz ao redor do Sol é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Ok? Pode ser um círculo, pode ser um movimento circular? Pode, porque o círculo é um tipo de elipse. Ok? A gente já pode considerar que os planetas que estão mais próximos do Sol, como Mercúrio, por exemplo, escrevem trajetórias circulares, não tem problema nenhum. Mas, quando você se afasta do Sol, essa elipse vai se acentuando e perde o formato de trajetória circular. Então, a primeira lei diz exatamente isso. A trajetória é elíptica, com o Sol em um dos focos. Primeira afirmação verdadeira. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre... O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Perfeito. É a lei das áreas. Significa dizer o quê? Tá? O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Significa dizer que, como é uma elipse, quando o planeta se aproxima do Sol, ele fica mais veloz, ele aumenta a sua velocidade. Quando ele se distancia do Sol, ele fica mais lento, diminui a velocidade. Ok? Então, a segunda afirmação é verdadeira. Terceira afirmação. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Terceira lei de Kepler. Verdadeira. Ok? O quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo da distância média. Isso significa dizer, gente, que o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol não depende da massa do planeta. Não depende da massa, depende apenas da distância média. Por isso que Mercúrio dá uma volta ao redor do Sol em 88 dias. A Terra dá uma volta em 365 dias, porque está mais distante. Plutão, que nem planeta normais, né? É um semiplaneta, leva 249 anos para dar uma volta, em função de estar muito mais distante. Então, as três afirmações são corretas, ok? A resposta correta é a letra E. Ok, professor. Mais uma dúvida. A Carla ligou e a dúvida dela ainda é a respeito da segunda questão.
A dúvida da nossa aluna é por que o item D não pode ser o item verdadeiro? Ok? Olha, gente, o que acontece é o seguinte: quando a energia solar entra na Terra, a questão se refere aos processos de transmissão, condução, convecção e radiação. E a reflexão, ela acontece principalmente quando nós temos uma superfície perfeitamente refletora. Ainda que fosse um espelho, ok? Os espelhos refletem no máximo 60, 70% da energia que chega sobre ele. E essa energia, quando ela bate no solo, a Terra absorve essa energia e esquenta, aí esquenta o ar que está rente ao solo, esse ar quente aumenta de volume, diminui a densidade, ele sobe e o ar frio desce. Então, primeiramente acontece uma convecção, que esse sobe e desce das camadas de ar. Mas o calor é liberado para o espaço que não tem matéria, a gente pode considerar que é vácuo, só tem um processo de transmissão que acontece através do vácuo. Tá? Nós estamos falando do espaço, além da atmosfera. Ok? Se a questão se referisse ao calor que a Terra transmite para a atmosfera, esse calor seria por irradiação e convecção. Entretanto, ele se refere ao espaço. Quando ele se refere ao espaço, estamos falando de vácuo, então é irradiação. A reflexão, é claro que também acontece reflexão, ok? Mas é quase insignificante. A resposta correta é irradiação. Bem, vamos para a questão de número 9. Duas bolas de bilhar colidiram de forma completamente elástica. Então, em relação à situação anterior à colisão, ora, gente, colisões. Em toda colisão, há a conservação da energia cinética do sistema. Não é dos corpos individualmente. Cuidado. Se você somar a energia cinética das partes integrantes do sistema antes da colisão, tem que ser igual à soma das energias cinéticas após a colisão. Isso numa colisão perfeitamente elástica. E também, né, a conservação da quantidade de movimento. Então, letra A, uma colisão completamente elástica. Letra A, suas energias cinéticas individuais permanecem iguais. Não. Podem permanecer iguais, mas não obrigatoriamente. O que há é uma conservação da energia do sistema. Letra B. Suas quantidades de movimento individuais permaneceram iguais. Falso. Eu não posso dizer que a quantidade de movimento de cada peça antes e depois da colisão se mantém constante. O que eu posso dizer é que a quantidade de movimento do sistema permanece igual. Letra C. A energia cinética total e a quantidade de movimento total do sistema permaneceriam iguais. Perfeito, letra C é a resposta. Só comentando a letra D, as bolas de bilhar se movem ambas com a mesma velocidade final? Falso. Né? Falso. Eu não posso dizer isso. Eu não posso afirmar isso. Eu teria que... Isso pode acontecer ou não. Né? Letra E. Apenas a quantidade de movimento total permanece igual. Falso. Então, se conserva a energia cinética e se conserva a quantidade de movimento do sistema. Ok, mais uma participação aqui de um aluno. Dessa vez é o Gustavo. Professor, o Gustavo pediu que a gente voltasse para a questão 6. Então, você que teve dúvida também, volta para a questão 6, tá certo? O item 8, eu gostaria que você comentasse um pouco das fórmulas que envolvem o campo magnético. Olha, gente, as fórmulas, campo magnético, é um conteúdo que a gente tem que ter cuidado. Né? Eu ensinei o aluno, embora a gente fez um curso de pré-vestibular, mas eu ensinei o aluno a deduzir quase todas as fórmulas. Algumas se tornariam muito cansativas e a gente não teve condições de deduzir para o aluno no curso pré-vestibular. Mas tenha cuidado com os 3 campos magnéticos. O campo magnético de um fio retilíneo, que é μ vezes I, por 2π vezes D, tá? Em cima, μ vezes I, da fórmula, e no denominador, 2π vezes D, D é a distância.
o campo magnético de uma espira circular, o campo magnético bem no centro, que é μ vezes I, tá ok? μ vezes I por 2 vezes o raio da espira. E o campo magnético de uma bobina, que é N vezes μ vezes I dividido por 2 vezes R. E o campo magnético de um solenoide, que é N vezes μ vezes I dividido por L, que é o comprimento do solenoide. As forças são 3 forças. Força magnética sobre uma partícula, força magnética sobre um fio retilíneo, força magnética sobre 2 fios condutores e paralelos. Ok? E aí tá. A oitava afirmação da questão 6 se refere à força magnética. Tá? Eu vou repetir. A afirmação diz o seguinte: a força magnética sobre uma carga elétrica movendo-se em uma direção paralela à direção do campo magnético uniforme é nula. Gustavo, preste atenção, Gustavo. A força magnética sobre a partícula é a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. O ângulo é entre a velocidade e o campo. Ora, se uma partícula penetra na mesma direção do campo, isso quer dizer que o ângulo ou é zero, se for no mesmo sentido, ou é 180, se for no sentido contrário. E tanto no mesmo sentido como no sentido contrário, o seno do ângulo vai ser zero. Se o seno do ângulo é zero, a força magnética é zero. Para que uma partícula seja empurrada, sinta a força magnética, ela tem que estar atravessando as linhas de campo, mesmo que muito sutilmente, mas tem que estar atravessando as linhas de campo. Não pode ser paralelo, ok? Temos a participação da nossa aluna Bruna. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Bom, eu queria que o professor Edmundo repetisse a explicação da questão 9, por que não pode ser a letra D, já que ele está perguntando a situação em relação à situação anterior. E eu fiquei com dúvida, não entendi. A questão 8 ou a questão 9? Questão 9. Certo. Professor? Olha, Bruna, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Obrigada, E continue sintonizado. Obrigada. Obrigado pela participação. Vamos lá. Olha, eu vou ler novamente a questão. 2 bolas de bilhar colidiram de forma completamente elástica. Completamente elástica, essa palavra-chave. Em relação à situação anterior à colisão, eu sei, aí é que está a dúvida da questão. A sua dúvida foi muito interessante. Quando ele fala em relação à questão anterior à colisão, ele está dizendo o seguinte: o que aconteceu depois da colisão comparado com o que estava antes, com a situação anterior, eu comparando o depois com o antes, ou seja, eu estou comparando o que aconteceu depois da colisão em relação à questão anterior. Eu não quero saber o que aconteceu antes, até porque é impossível, quase impossível a gente saber o que aconteceu antes sem ter os valores. Mas realmente você tem razão. A afirmação ela deixou um pouco a desejar. Mas quando ele fala em relação à situação anterior, ele está comparando o depois com a situação anterior, depois da colisão. Então, a letra D, você pediu para comentar, diz o seguinte: as bolas de bilhar se movem ambas com a mesma, veja só, com a mesma velocidade final. Quando ele fala final, ele está se referindo ao depois da colisão. E a gente sabe, eu não sou professor de Física 1 de vocês, né? Acho que não devo ter comentado em alguma sala de aula, mas você sabe que para os corpos permanecerem juntos após a colisão tem que ser inelástica ou anelástica. Não quer dizer que os corpos fiquem parados, eles podem ficar paradinhos, mas eles têm que sair juntos. Se movem juntos. Isso é uma colisão inelástica. E a questão se refere a uma colisão completamente elástica ou perfeitamente elástica. Tá bom, Bruna? Então, a resposta
seria a letra C. Bem, seguindo aqui na aula, acho que foi isso que a Bruna perguntou. Questão 10. Questão 10. O mergulho profundo pode causar problemas de saúde ao mergulhador, né, devido à alta pressão no mar de águas calmas. Primeiro, a pressão sobre o mergulhador aumenta aproximadamente 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Olha, como ele falou aproximadamente, eu posso considerar que sim, ok? A cada 10 metros que o mergulhador desce no oceano, a pressão aumenta em média 1 atm. 1 atm. Aumenta, não é que fica 1 atm. Aumenta. Afirmação 2. O módulo da força de impulso que atua sobre o mergulhador cresce linearmente com a profundidade. Não. O impulso não depende da profundidade. O impulso depende do volume de líquido deslocado. Volume de líquido deslocado. Se o corpo está totalmente imerso ou submerso, o impulso não muda. Não muda. Ok? Então é falso. Afirmação 3. A diferença de pressão entre os pés e a cabeça do mergulhador no mergulho vertical é praticamente independente da profundidade. Perfeito. A diferença não é a pressão. A diferença de pressão só depende da coluna de líquido que vai do pé à cabeça do mergulhador. Só a diferença de profundidade. Ok? Então, a afirmação 1 e 3 é verdadeira. Letra C é a resposta. Ok? Ok, então assim, nós encerramos as 10 questões, né, professor? Pessoal, nós vamos voltar mais uma vez, professor, para a questão 3, né? Ok. Nós tivemos uma participação, né? E agora nós tivemos uma segunda participação questionando a questão 3. Então, eu acho que a questão 3, alguns alunos ainda têm bastante dúvidas, e o interessante é que o aluno não desliga o rádio enquanto não sanar essas dúvidas. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é exatamente esse. É deixar claro, nessa reta final para o aluno, os conteúdos que serão cobrados no Enem, ok? E reforçando que amanhã nós teremos nosso segundo dia de radioaula com a professora Fabiola, onde a professora vai trabalhar Sociologia e Artes. Professor, então, voltemos mais um pouco para a questão 3. Beleza, gente, vamos lá então. Vou ler novamente a questão para a gente discutir aqui. Vamos lá. A substituição de materiais naturais pelos centros urbanos provoca mudança nas características da atmosfera local. Por isso, podemos observar um aumento de temperatura nos grandes centros, fenômeno chamado de ilhas de calor. Ok? Então, ele está dizendo que há um aumento na temperatura em função das ilhas de calor. Uma das causas responsáveis pelas ilhas de calor está nas propriedades térmicas dos materiais urbanos. O calor é rapidamente absorvido durante o dia, mas facilmente liberado durante a noite, gerando grande amplitude térmica. Ora, gente, a dúvida ela é referente ao enunciado da questão, porque o enunciado não está muito claro. Na verdade, se o calor é rapidamente absorvido e rapidamente liberado, isso quer dizer o quê? Que o corpo ele seria um ótimo absorvedor, ok? Ele é um ótimo absorvedor e a gente sabe que todo ótimo absorvedor é um ótimo transmissor. Ano passado a gente colocou uma questão que era das garrafas PET, né? Colocava uma garrafa PET transparente e uma pintada de preto. E colocava uma lâmpada bem no meio. E acendia a lâmpada e perguntava, quando a lâmpada estava acesa, quem esquentava mais rápido e quem esfriava mais rápido. Ora, o corpo preto, o corpo negro, né, como é chamado, ele é um ótimo absorvedor, mas também é um ótimo transmissor. Então, a questão, ela deveria ter explorado isso, ok? Se os materiais urbanos absorvem calor muito rápido e liberam calor muito rápido, ele seria um corpo ótimo absorvedor
e ótimo transmissor. Todavia, não foi isso que ele fez. Ele está se referindo às ilhas de calor. Por que é tão quente? Ora, vocês são sabedores que se o corpo demora muito para esquentar, ele demora muito para esfriar. Isso quer dizer alto calor específico. Isso mantém a cidade quente durante a noite e mantém ela fria nos campos durante a noite. Então, o problema urbano é justamente isso. Os materiais passam o dia esquentando, então eles têm o dia todo para esquentar, terminam esquentando muito. E entram pela noite ainda quentes, e isso demora para esfriar. Então, é em função do calor específico ser alto. Aí o aluno até comentou a fórmula. Ora, a fórmula é o seguinte: a quantidade de calor, que é o calor sensível, que provoca a variação de temperatura, a quantidade de calor é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Isso quer dizer que quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor. Ok? Você pode verificar no tipo de calor que a gente chama de calor sensível, que provoca a variação de temperatura. Então, se eu estou absorvendo muito calor ou liberando muito calor, é porque, meu filho, o calor específico é alto. Se o calor específico fosse baixo, os materiais não absorveriam tanto calor. Eles esquentariam muito rápido, esfriariam muito rápido com pouco calor. Ok? Então, eu volto a dizer que a resposta à questão seria a letra B. Tem, em sua maioria, calores específicos de altos valores, em função de ele absorver muito calor e liberar também muito calor. Ok? Não esquecer, calor sensível provoca variação de temperatura, varia diretamente com o calor específico. Se é diretamente, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor absorvido e liberado. Ok? Ok, então missão cumprida, né? Hoje terminamos a nossa primeira radioaula. 10 questões com o professor Edmundo. 10 questões bastante contextualizadas. Acredito que foi uma boa escolha, professor. Eu queria parabenizá-lo. Parabenizar também os nossos ouvintes da Clube FM. E desde já agradecer a parceria com a Rádio Clube, a rádio mais ouvida da cidade, do nosso estado. Agradecer o Daniel, que é o diretor da Rádio Clube, que está aqui conosco. Né? Daniel, muitíssimo obrigado. Que essa parceria renda bons frutos, bons resultados aos nossos ouvintes. Ok? Então, pessoal, amanhã, novamente, no mesmo horário, 8 horas, a professora Fabíola estará ministrando uma aula de Sociologia e Arte. Professor Edmundo, suas considerações, muito obrigado. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, muita calma, participem das revisões. No próximo dia 1º, dia 2, vamos fazer uma mega revisão e vamos novamente dar dicas e preparar vocês para essa prova, ok? Tranquilidade, a palavra agora é essa, tranquilidade. O que tinha que ser feito, já fizemos. Agora é só dar os últimos acertos. Boa sorte na prova e felicidade para todo mundo. A gente se encontra amanhã em sala de aula. Você acabou de ouvir Rádio Aula ENEM 2014. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabines. Eu acho que a resposta a metade do a primeira também vai soltar, né? Mas a ideia da rádio aula são essas questões polêmicas que ser resolvidas. Essa questão fez Não, é porque eu tô achando que já vai ter ali, só que é nada, né? Mas aí mostra a potência da rádio, né? Melhor que você está ouvindo.